Boa noite a todos. Continuamos o nosso estudo do capítulo 36 do livro do Gênesis, todo ele dedicado à descendência de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. E Jacó, sorrateiramente, tirou dele o direito de primogenitura. Primeiro comprou o direito com um prato de lentilhas. Depois, com a ajuda da sua mãe, ludibriou o seu pai e obteve a bênção no lugar do seu irmão mais velho. O ódio do seu irmão, que queria matá-lo, perdurou no seu coração durante anos. 20 anos, pelo menos, eles passaram sem se ver. O reencontro foi comovente. Esaú não tinha mais nenhum sentimento perverso no seu coração. O encontro foi amistoso, amigável. Depois eles se separaram, mas em termos, porque passaram a viver juntos, perto ali do seu velho pai, nas proximidades de Hebron, Berseba, onde morava o seu velho pai, e se encontram por ocasião do velório do pai, os dois enterram o pai, e o capítulo 36 descreve a descendência de Esaú. Esaú não teve tantos filhos como Jacó, foram apenas 5 e 10 netos. Jacó teve 12 filhos e mais uma filha. Nos 30 primeiros versículos que estudamos no encontro passado, nós vimos esses filhos. Agora, nós vamos ver os filhos que cresceram e que se tornaram reis. O curioso é que Edom, que é Esaú, que é a mesma coisa. Edom e Esaú têm o mesmo significado. Edom é o ruivo, é o cabeludo. Edom é o vermelho, seja por causa do prato de lentilha, seja porque ele era realmente cabeludo, mas ruivo. E agora, os descendentes de Esaú estão crescidos. Vamos então ver esses homens que se tornaram reis. É curioso que a realeza em Israel só vai acontecer, sabem quando? Com Saul. Logo depois de Saul, que vai cair em desgraça, na verdade ele vai morrer, vem Davi. E adivinhem quando é que isso vai acontecer? No ano 1000 antes de Cristo. Edom, vejam, já vai ter a experiência da realeza séculos e séculos antes de Israel enquanto nação. E reparem que Israel só vai começar a pensar em alguma estrutura política que possibilite coesão política, digamos assim, depois da morte de Josué. E Josué é 1200 anos antes de Cristo, depois de Moisés, depois da morte de Moisés. E reparem que antes Israel vai passar 430 anos no Egito. Portanto, Jacó tem os seus filhos que vão crescer, o caçula, José, na verdade o caçula é Benjamim, mas José é o seu querido. Eles ainda nem foram para o Egito. Eles são a confederação são famílias, não são nem tribos. É claro que eles estão se multiplicando. Aqui, eles são apenas 12 famílias. 12 famílias. Com o seu velho pai, o patriarca. Já Edom avançou, se modernizou, por assim dizer, se adequou à mentalidade do mundo oriental antigo, que era a realeza. Qual era a estrutura mais, digamos assim, mais perfeita daquela época? Confederação de tribos? Não. As tribos aí têm uma certa independência, cada uma decide o que é para si, etc. Claro que de vez em quando tem alguma união e assim por diante, mas não. Israel vai primeiro passar pela experiência dos juízes, a experiência das tribos. Quando entrarem na terra prometida, vão dividir a terra. Não é verdade? Entre as tribos, com exceção de Levi.
Depois eles vão sentir a necessidade dos juízes. Depois dos 13 juízes, é que eles vão experimentar, não está dando certo. Obtenha um rei para nós. Eles vão pedir a Deus um rei. E aí é que vai surgir a realeza. Mas isso 500 anos depois de Edom. Vejam como Israel ainda está, do ponto de vista da organização política, ainda engatinhando. Jacó tem a sua família, que chegou de longe. Mas Edom já se estruturou e tem realeza, e tem reis. É o que nós vamos tratar agora, versículo 31. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que os filhos de Israel tivessem rei. Aliás, quando Israel, daqui a 500 anos, sair do Egito em direção à terra prometida, adivinhem quem é que eles vão encontrar no caminho para a Terra Santa? Príncipes de Edom. E as tensões serão tremendas. E os 2 textos que nós vamos ler agora, eles revelam uma quase guerra. Por favor. Êxodo capítulo 15, versículo 15. Vamos a 500 ou 550 anos depois do livro do Gênesis, da narrativa de Edom, da narrativa de Esaú ainda vivo. Vamos pular agora no tempo para 550 anos, talvez. Primeiro cântico de Moisés, vejam, o versículo 1, é um canto que, aliás, é rezado na vigília pascal, lembram? O Senhor fez conhecer a sua glória, fez perecer o faraó, seus cavalos e seus cavaleiros. Lembram desse canto, o canto de Maria, que na vigília pascal a gente canta, é muito bonito esse canto. Pois bem, o primeiro cântico de Moisés, quando o povo saiu do cativeiro do Egito. Pois bem, no caminho para a terra prometida, adivinhem quem é que eles vão encontrar pela frente, versículo 15, os chefes de... versículo 14, vamos ver. Ao ouvir isso, estremeceram os povos, um pavor imenso apoderou-se dos filisteus, os chefes de Edom ficaram aterrados, a angústia tomou conta dos valentes de Moabe, tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Ou seja, quando eles chegarem na terra prometida, não vão encontrar absolutamente amiguinhos, não. Vão encontrar inimigos mesmo. E detalhe, tudo primo, tudo da mesma família. Números capítulo 20, versículo 14, vamos ver aqui uma quase guerra. O diálogo vai ser tenso, muito tenso. Números capítulo 20, versículo 14, de Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Era o costume na época, nós não vamos guerrear, manda sempre um mensageiro na frente para dizer, olha, vamos entrar num acordo, o nosso chefe quer isso, o que é que vocês acham? Era o costume naquele tempo. Eis, disseram-lhe eles, as palavras que te dirige o teu irmão Israel. Sabes todos os males que temos passado, e assim por diante, e assim por diante. A leitura depois vocês em casa, porque isso não nos importa tanto. Pois bem, o curioso é aqui a expressão irmão Israel. E não mais Israel, Jacó Israel, mas é a nação. Aqui no tempo de Moisés, Jacó já tinha morrido, Israel já tinha morrido, mas é irmão no sentido, isto é, nós somos parentes, nós somos da mesma raça, viemos do mesmo pai, temos a mesma mãe em Esaú e em Jacó. Esaú é Edom, Jacó é Israel. Está claro? Está claro? Vão mais na frente, nessa época, se tornar inimigos ferrenhos. A briga entre edomitas, ou idumeus, que é a mesma coisa, e israelitas, não se fala de judeus ainda, cuidado com a nomenclatura. Judeus só depois de Esdras, de Jeremias e de Neemias, está claro? Porque judeu vem de Judá ainda que é um garoto, tá certo? E Judá, na época de Moisés, era apenas uma das tribos de Israel que saíram do Egito. Então, hebreus, israelitas e judeus são 3 épocas, são 3 nomenclaturas para falar do mesmo povo, mas nomenclaturas que se adequam a épocas bem diferentes, tá claro?
Bem, só para mostrar, reinaram na terra de Edom antes que os filhos de Israel tivessem rei. Vamos então agora aos reis que reinaram na terra de Edom. Bela, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Denaba. Pulemos agora somente lendo o versículo 33. Vocês estão percebendo que essa realeza aí, ela não se baseia, por exemplo, naquilo que nós entendemos por dinastia. O que é uma dinastia? A dinastia é uma realeza, é um império, é um tipo de governo em que se passa de pai para filho. Sim ou não? Sim. A dinastia dos egípcios, a dinastia asmonaica, dos asmoneus, da época de Judas Macabeu, a dinastia egípcia com famílias que reinaram lá durante séculos, durante milênios, 5ª dinastia, 6ª dinastia, 7ª dinastia. O Império Romano parece que conheceu durante um certo tempo também a dinastia. Mas aqui, dê uma olhada nos 4 versículos, vocês não percebem que o rei subsequente é da família do anterior, do antecedente. Então é uma realeza em que governa o mais poderoso, ou o mais destacado. O texto não diz se eles eram generais, se eram tirados das tropas, se eram os mais sábios, se eram os mais cultos, ou se eles tomavam o poder assassinando a família do anterior. O texto não diz. O fato é que é uma realeza que vai ser diferente da realeza que Israel vai conhecer de Davi em diante. Quem foi que sucedeu Davi? O filho de Davi. Quem foi que sucedeu o filho de Davi? O neto de Davi. Depois de Roboão, que é o filho de Salomão, que é o filho de Davi, é que aconteceu o cisma. O reino do norte, com Jeroboão, primeiro rei, todos os reis eram sempre filhos quase todos, porque houve usurpação, disputas, etc. Um general que não era da família real tentava usurpar, mas isso é uma história bem mais para adiante. Mas a realeza em Israel se estrutura na família, na tribo. A tribo de Judá é a única tribo de Israel que deu reis. E Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso rei, veio da linhagem de Judá. Mas Edom não. Então, Bela, filho de Beor. Repare que aqui estamos tratando de homens. Beor é um. Veja no versículo 33, o outro rei, filho de Zara. No versículo 34, outro rei, vamos ver no versículo 35 quem é o pai do terceiro rei. São filhos de pais diferentes, não são filhos dos reis anteriores. Interessante, muito interessante. Bela significa devorador ou destruição. Filho de Beor. Beor significa tocha. Reinou em Edom, sua cidade chamava-se Denaba. Denaba, o nome nada sugestivo, não riam, por favor, covil de ladrões. Que horror. É um local desconhecido, ninguém sabe onde ficava. Mas muito provavelmente o que hoje nós entendemos por Jordânia. As proximidades do que hoje nós entendemos por Israel e território palestino. O que hoje mais ou menos é a Jordânia. Versículo 33. Morrendo Bela, Jobabe, filho de Zara, de Bosra, reinou em seu lugar. Ou seja, o próximo rei é filho de uma outra pessoa. Não é filho do rei anterior. Jobabe significa uivo, ou então clamor. Zara significa broto ou rebento. Bosra é uma cidade, hoje na Jordânia, mais ou menos a 48, 50 quilômetros da famosíssima cidade de Petra, que no ano que vem, se Deus quiser, se Nosso Senhor permitir, na próxima peregrinação, nós vamos entrar na Jordânia para conhecer 2 lugares. Vamos conhecer o Monte Nebo,
de onde o povo viu a terra santa e onde Moisés está enterrado. O povo entrou por ali, atravessando o rio Jordão, a pé enxuto. Vamos conhecer Amã, vamos conhecer Petra e vamos conhecer o Monte Nebo. Bosra é a cidade, a etimologia significa fortaleza. É a moderna Buzeirê, a 48 quilômetros da Jordânia. Essa cidade é citada algumas vezes pelos profetas. Vamos a Isaías 34, versículo 6. Esse capítulo fala do castigo dos pagãos, em especial de Edom. Vejam que curioso. Israel se torna tão inimiga de Edom, que são seus primos, que se chega às vias de fato também até na profecia. Ou seja, essa profecia alude à desgraça, à ruína da cidade de Bosra. Vamos ver o versículo 6. A espada do Senhor está coberta de sangue, está impregnada de gordura, do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins dos carneiros, porque há um sacrifício ao Senhor em Bosra, uma grande carnificina na terra de Edom. Jeremias, capítulo 49, versículos 13 e 22. Versículo 13, começando do 12. Porque assim falou o Senhor: aqueles que não deviam beber deste cálice terão de beber, e tu estarias isento dele. Não, tu beberás. Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, será Bosra, objeto de pasmo e de opróbrio, uma solidão maldita, e suas cidades serão eterna ruína. Adivinha o título na Bíblia Ave Maria a partir do versículo 7. Contra quem? Edom, os edomitas, ou os idumeus, que é a mesma coisa. Vejam que inimizade, vejam que coisa misteriosa. Primos, brigando, litigando entre si. Pulemos para o versículo 22. Qual uma águia, eis que desprende o voo, estendendo suas asas sobre Bosra, e o coração dos guerreiros de Edom, naquele dia, se assemelhará ao coração da mulher em parto. É um oráculo sobre Edom. Bem, somente para a gente ver que Bosra ali é uma cidade. Está claro? Versículo 33. Vamos ao versículo 34. Morto Jobabe, Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Outro rei, filho de outra pessoa, não filho do rei anterior. Uzão significa apressado. Temanitas, a porção sul de Edom. A porção sul de Edom, o sul da Jordânia. O sul da Jordânia. Muito bem. Vejamos, Temanitas vem de Temã. Quem lembra, já vimos Temã nesse capítulo 36. Deem uma olhada no versículo 11, para ver se vocês enxergam quem é Temã. Temã, versículo 11. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Cefo, Gatão e Senês. Muito bem. É um filho de Elifaz, que é filho de Esaú. Ou seja, um neto de Esaú. Está claro? Está claro? Então, Temanita, da tribo de Temã. Temã, neto de Esaú. Muito bem. De novo, somente para recordar que a sucessão dos reis em Edom não passava de pai para filho, mas de pessoa poderosa para pessoa poderosa. Vamos ao versículo 35. Morto Uzão, Hadade, filho de Badade, reinou em seu lugar. Ele derrotou Madiã nas terras de Moabe. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade significa trovão. Badade significa solitário. Derrotou Madiã. Quem lembra, Madiã já apareceu na Bíblia. Madiã é filho de quem? Irá ganhar uma passagem para Maceió a pé, quem acertar. É filho de Abraão. Ah, mas Abraão não só teve Isaac? Não, senhor. Teve Isaac com Sara. Teve Ismael com Agar. E quem foi a outra mulher que lhe deu mais filhos?
além de muitas concubinas com quem ele fez sexo e deixou um monte de gente no mundo? O nome da concubina de Abraão, a mais famosa, Setura. Gênesis 25, de 1 a 5. Abraão tomou outra mulher chamada Setura, a qual lhe deu à luz Zamrã, Jexã, Madã, Madian, olha aqui o que nos interessa, Jesboque e Sué. Jexã gerou Saba, Dadã, dos quais foram filhos os Assurinhos, Latucinhos, Laomi. Os filhos de Madian foram Efa, Ofé, Enoque, Abida e Eldá. Estes foram todos os filhos de Setura. Agora vem mais mulheres. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu-os ainda vivo, mandando-os para longe do seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Tudo o que hoje entendemos, Oriente Próximo, Oriente Médio, todos os filhos de Abraão. Abraão povoou o que hoje entendemos por Oriente, seja médio, seja próximo, seja distante. Então, a história do Oriente, ela é impossível você falar do Oriente sem o nosso pai Abraão. E qualquer guerra, qualquer disputa que você pensar ali, desde o tempo de Abraão, tudo em casa, tudo da família, tudo do mesmo tronco, nosso pai Abraão. Muito bem. Hadad significa trovão. Badad, que é o pai dele, significa solitário. Moabe, onde está Moabe? Nas terras de Moabe. Quem lembra quem é Moabe? Quem foi Moabe? Olhe que já estudamos o livro do Gênesis. Eu vou lembrar o primeiro grande incesto da Bíblia. Quem foi que dormiu com o pai? Quem foi que fez sexo com o pai? As duas filhas de Ló. Vamos dar uma olhada em Gênesis 19, de 30 a 37. Vamos ler bem devagar essa história. Moabitas. Leia, por favor, bem devagar. Ló partiu de Segó e veio estabelecer-se na montanha com as suas filhas, onde ele ficava em Segó. E habitava numa caverna com as suas filhas. A mais velha disse à mais nova: nosso pai já é velho, e não há homem algum na região com quem nós possamos unir, segundo o costume universal. Vem e reaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Eles fizeram foi o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se despertou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: dormi ontem com meu pai, passando por beber vinho ainda uma vez esta noite. Dormirás com ele para nos assegurarmos uma prosperidade. Também naquela noite, embriagaste seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ammi. Este é o pai dos Amonitas, que vivem ainda. Nós temos dois filhos de Ló, filhos do incesto, e esse filho se chama Moabe. Sua cidade chamava-se Avite. Vejam, versículo 35. Avite significa cabana ou vila. Não sabemos a localização dessa cidade. Talvez tenha, certamente ela desapareceu. Versículo 36. Morto Hadad,
Semla de Masreca reinou em seu lugar. Semla significa veste, Masreca significa vinhedo. Versículo 37, morto Semla, reinou em seu lugar Saul de Robó, que está perto do rio. Veja que é a primeira vez que aparece a palavra Saul. Tem o Saul do tempo de Davi, que odiava Davi, mas isso daí são 500 ou 600 anos depois da época que estamos vivendo agora. A primeira vez que aparece a palavra Saul. Saul tanto significa solicitado, como significa esmoler. Agora, Robó significa lugares amplos. É uma cidade que, como o próprio versículo diz, está perto do rio. Esse rio, quase todos os estudiosos identificam como o rio Eufrates. Muito bem. Versículo 38. A morte de Saul, Balanã, filho de Acor, reinou em seu lugar. Balanã significa Baal é gracioso. Baal era uma divindade muito venerada pelos politeístas, pelos pagãos daquele tempo. Aliás, até na época de Elias e de Eliseu, vocês lembram da disputa de Elias com os 450 sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, que culminou no massacre, que Elias comandou o massacre, matou os 450 sacerdotes de Baal. Então, Baal, já nessa época, era adorado. Certamente, este Balanã era adorador de Baal. Balanã. Acor significa rato. Rato mesmo, rato. Muito bem. Versículo 39. A morte de Balanã, filho de Acor, Adá reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Faú. Sua mulher chamava-se Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Vamos então às etimologias. Adá significa magnificência. Faú, que é o nome da cidade, etimologia incerta. Metabel significa acossado por Deus. Matred significa impulsionadora. E Mesaabe significa águas de ouro, ou águas douradas. Bem, versículo 40. Eis os nomes dos chefes saídos de Esaú, segundo suas tribos, seus territórios e seus nomes. Aqui vai começar a descrição de alguns chefes, não de toda a nação edomita, mas de tribos, ou se quisermos, de províncias. Não se sabe ao certo se esses chefes tribais ou esses chefes provinciais reinaram concomitantemente com qual rei? Dos reis que nós já comentamos até agora. Então, os reis que nós já comentamos até agora reinaram em toda Edom, um depois do outro. Aqui, sem dizer quais são as tribos, sem dizer quais são os territórios, ou seja, as províncias, eles vão ser simplesmente citados. Então, o chefe Tama, o chefe Alva, o chefe Jetet. São oito, se nós lermos até o versículo 43, são 8. Vamos primeiro comentar a etimologia desses chefes tribais, desses chefes territoriais. Versículo 40. Tama é o mesmo nome de uma concubina de Esaú. Vamos dar uma olhada no versículo 12 desse mesmo capítulo. Elifaz, filho de Esaú, tomou uma concubina, Tamna, que lhe deu à luz Amaleque. Então, na verdade, Tamna é uma concubina de um neto, de um filho. Elifaz tomou uma concubina, filho de Esaú,
É uma concubina do filho de Esaú, não é uma concubina de Esaú. Eu me equivoquei. Tamna, nós já sabemos que significa restrição, a palavra Tamna. Alva, que é o segundo chefe, ali no versículo 40, Alva significa alto ou sublime. E Getet, o outro chefe, significa sujeição. Avancemos para os chefes tribais, versículo 41. O chefe Olibama, o chefe Ela, o chefe Finom. Olibama significa tenda da altura. O curioso é que Olibama, na língua hebraica, é nome de homem como é nome de mulher. Também a língua portuguesa tem alguns nomes que são tanto de homem como de mulher. Eu tenho uma tia chamada Valdeci e eu tenho um amigo chamado Valdeci. E tem alguns nomes na língua portuguesa que tanto são dados para homens como para mulheres. Olibama aqui, o chefe Olibama, veja um artigo feminino, mas Olibama é uma das 3 esposas de Esaú. Dê uma olhada em Gênesis 36, 2. Gênesis 36, 2. Esaú, vamos ler juntos? Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Iteu, Olibama, filha de Ana, filha de Sebeon, o Eveu. Então, aqui, no versículo 2, é mulher. No versículo 41, é homem. Ela significa carvalho, Finom significa perplexidade. Versículo 42, avancemos para os chefes. O chefe Senês, o chefe Temã, o chefe Mabsá. Senês significa caçador ou flanco. Esse nome já apareceu no versículo 11. Dê uma olhada, por favor. Versículo 11. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Cefo, Gatã e Senês. Senês já apareceu. Temã, no versículo 42. Temã significa sul ou região sul. Também já apareceu no versículo 11, dê uma olhada, no versículo 11, Temã. E Mabsar significa fortaleza. Versículo 43, o chefe Magdiel, o chefe Irão. Magdiel significa Deus é famoso, Irão significa sábio. Outra tradução é Irã, o país atual, Irão ou Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo suas residências na terra que ocupavam. E vejam como termina o capítulo, o versículo 43, que é o último do capítulo. Eis aí, Esaú, pai de Edom. Obviamente que, eis aí, Esaú, nós sabemos que Esaú é Edom. Esaú por ser cabeludo, Edom por ser ruivo. Então, como explicar? Eis aí, Esaú, pai de Edom. A explicação é muito simples. Todos esses descendentes vieram de Esaú. E o que hoje, na época em que foi escrito o capítulo 36, o que hoje entendemos por Edom, todos eles são filhos de Esaú. Entenderam agora a explicação? Então, Edom enquanto nação, enquanto descendência de Esaú que se multiplicou. Ou seja, todo esse povo não se chama Esaú, mas se chama Edom. São os edomitas. E enquanto tais, edomitas porque vieram de Esaú, que se chamava também Edom. Está claro? Então, hoje, quando se fala, por exemplo, somente por comparação, Israel. O que é Israel? Tem duas maneiras de você entender essa expressão. Israel, nação, território, lá no Oriente Médio. Israel como conjunto dos cidadãos israelenses que estão espalhados no mundo. Os que têm cidadania israelense. Assim, Israel é entendida no sentido mais amplo, como o conjunto dos cidadãos. Ora, o conjunto dos cidadãos, eles não moram somente no território israelense. Assim como, por exemplo, uma embaixada do Brasil na Itália é um pedacinho do Brasil. Ali é Brasil. É Brasil, Brasil mesmo.
E os brasileiros, os que têm cidadania brasileira, que estão fora do Brasil, integram a pátria, integram a nação, integram a República Federativa do Brasil, integra o conjunto dos brasileiros. Está claro mais ou menos a explicação? Bem, terminamos o capítulo 36 e agora já vamos começar imediatamente a história mais fantástica do Gênesis, que não é a de Adão, que não é a de Eva, que não é a de Noé, que não é a de Abraão. É claro que Abraão, para nós, é o começo de tudo, é o pai de todos nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, etc. Mas a quantidade de capítulos que o livro do Gênesis reserva para o grande patriarca José é maior do que a quantidade de capítulos que o livro do Gênesis reserva para qualquer outra personagem. Porque José vai se tornar o grande protetor, o grande patriarca do povo enquanto ele vive, quando o povo chega ao Egito. E é de lá do Egito, 430 anos depois, que vai acontecer o maior evento que até hoje constitui o objeto da maior celebração dos judeus, que é a Páscoa. Entenderam aqui a relação? Entenderam a relação? Muito bem. Antes de começarmos o capítulo 37, vamos dar uma olhada agora à família de Jacó. Jacó se casou com quantas mulheres? Duas irmãs, Lia e Raquel. Casou-se primeiro com Lia, porque foi enganado. Casou-se 7 anos depois com Raquel, e precisou para isso trabalhar duro para conquistar a sua amada. Nunca Lia conquistou o coração de Jacó. Nunca. Jacó sempre amou Raquel. O grande amor, a grande paixão do livro do Gênesis não é outra. Nem é Adão com Eva, nem é Noé com sua esposa, nem é qualquer outra personagem. É Jacó e sua amada Raquel, que vai morrer de parto do seu segundo filho, Benjamim. José, até então, era o seu filho querido e vai continuar sendo, apesar de Benjamim ser o caçulinha. Benjamim, o caçulinha, vai ser o queridinho do velho Isaac. Mas o velho, o Jacó, vai ser o filho que ele vai amar de verdade é José. Então vamos às duas irmãs, esposas de Jacó, Lia e Raquel. Lia recebeu do seu pai, Labão, Zelfa, como escrava. E essa escrava lhe deu 2 filhos. Recebeu também Raquel, sua amada, uma escrava chamada Bala. E ela lhe deu 2 filhos. Filhos de Lia, vamos dizer em voz alta: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zabulon e Dina ou Diná. Filhos de Zelfa, Gade e Asser. Filhos de Raquel, José e Benjamim. Filhos de Bala, Dan e Neftali. Bem, começamos então o capítulo 37. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Quando se diz a terra que o seu pai morou, Jacó habitou na terra onde seu pai havia morado, em Canaã. Seu pai é Isaac. Isaac habitou mais ou menos na mesma região que o seu pai, Abraão. Abraão habitou onde habitou Isaac. Isaac habitou Jacó habitou onde habitou Isaac. E Isaac habitou onde habitou Abraão. Então, o filho habita na região do pai. É claro que Jacó passou um certo tempo fora, mas voltou para essa região. Hebrom, aqui está. Berseba, aqui está. Jacó, durante um certo tempo, morou na atual cidade de Nablus, que é a Siquém bíblica, do Antigo Testamento, e a Sicar do tempo de Jesus. O episódio da Samaritana
Foi aqui, na cidade de Nábulos, que hoje é território palestino, não é Israel. Bem, então, habitou na Terra Santa. Pronto, habitou na Terra Santa, habitou na terra do seu pai e habitou na terra do seu avô. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. Vamos então identificar os filhos de Bala e os filhos de Zelfa. Volte à árvore genealógica. Então eram ele e 4 meninos. Vejamos quem são. Filhos de Zelfa, Gade e Azé. Filhos de Bala, Dan e Neftali. Portanto, os filhos das escravas. Vejam que naquele tempo não se dizia filho bastardo. A escrava era propriedade da patroa, da ama, e a ama dava a escrava para fazer sexo, e o filho da escrava era seu. Lembra do episódio de Agar, Ismael, etc.? Bem, então aqui não se diz filho bastardo, se diz filho com todos os direitos. Está claro? Bem, então ele, José, está apacentando o rebanho. Detalhe, a mesma, não se diz profissão, mesma atividade, que foi do seu pai, que foi do seu avô, que era a atividade mais comum naquele tempo. Estamos diante de um povo que depois vai se tornar nômade. Aqui não temos um povo nômade, porque Abraão comprou terra, Isaac comprou terra, Jacó também comprou terra em Nábulos de hoje, que é a Siquém daquele tempo, e depois ele fica mais próximo do seu pai. Então eram pastores. Então a cena aqui é entre José, filho de Raquel, com 4 filhos de 2 escravas. Bem, e ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. É óbvio que os judeus fazem uma interpretação dessa decisão de José, um garotinho de 17 anos, de comunicar ao pai da melhor forma possível. Mas outros, não tão favoráveis aos judeus, aos hebreus, já insinuam que José aqui é um fofoqueiro, é uma pessoa que vai entregar as maldades dos seus irmãos para o seu pai. Os padres da igreja não viram dessa forma. Me permitam citar o comentário que São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, no século IV, ele diz sobre essa pontuação. É a primeira vez que se fala de um patriarca em tão tenra idade. Não se fala de Abraão com 17 anos de idade, não se fala de Isaac com 17 anos de idade, não se fala de Jacó com 17 anos de idade, mas se fala de José com 17 anos de idade. Por que esse detalhe? Pergunta São João Crisóstomo, por que razão nos indica a idade de José? Vejam a intuição dele. Para que aprendas que não existe nada na juventude que constitua um impedimento para a virtude, e para que tu conheças sobejamente a obediência daquele jovem ao seu pai e a união com os seus irmãos, apesar de serem estes uns bárbaros. São João Crisóstomo já enxerga os filhos das escravas não com uma visão muito boa. Desta maneira, ainda que José pretendia e podia atraí-los pela simpatia ao ser da mesma idade, não quiseram eles salvaguardar o seu carinho. Antes, vendo desde o princípio a inclinação à virtude do garoto e o amor que seu pai lhe mostrava, despertou neles a inveja. Foram efetivamente a seu pai Israel com reprovações contra José. Uma explicação de São João Crisóstomo sobre isto.
Não sabemos que más conversas eram dos seus irmãos. Eram contra a sua mãe. Teriam as escravas feito a cabeça dos meninos para eles se indisporem contra o filho da sua ama, como parece que Agar tentou fazer com Ismael, jogando o menino contra a ama e contra o seu irmãozinho Isaque? Não sabemos. Aqui, de novo, essas disputazinhas horrorosas que acontecem em quase todas as famílias. Agora vamos a um texto que merece explicação. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. A explicação para Israel amar mais José do que os demais está aqui. O motivo é esse: porque ele era o filho de sua velhice. Esse era o motivo. Mas atenção, cuidado, para que vocês não interpretem, para que nenhum internauta interprete que essa frase autoriza qualquer pessoa a dizer que, por causa desse amor maior, ele detestava os outros, ele recusava os outros. Isso não é verdade. A prova de que ele amou a todos está na bênção que ele vai dar no capítulo 49. Antes de morrer, ele reúne todos esses meninos e a cada um dá a sua bênção. Até ao mais velho, que ele vai tirar, de quem ele vai tirar o direito de primogenitura, ele vai revelar o seu amor. Ele só vai punir o menino porque ele vai dormir com a concubina do seu pai. E o seu pai soube, já vimos, guardou e só vai revelar isso no final da vida. Então, amar mais não significa dizer detestar ou odiar os outros. É um carinho todo especial. Me permitam, então, ler um texto, é São Cesário de Arles, na Gália, atual França. Quando o povo cristão acorre fielmente à igreja, de que lhe aproveita ouvir como se casaram os santos patriarcas ou como geraram filhos, se não entende com significado espiritual por que sucederam estas coisas, ou que é o que representavam essas mesmas coisas? Ouvimos que o bem-aventurado Jacó gerou um filho e lhe colocou o nome de José, e que o amou mais que aos outros filhos. Nesta passagem, o bem-aventurado Jacó representava Deus Pai. E aí vocês já pensam qual foi a frase que Deus Todo-Poderoso disse a respeito de Jesus, seja no monte, que a tradição chama de Tabor, seja no batismo no Rio Jordão. Vocês já sabem de qual foi a frase de Deus Pai. Bom, mas eu continuo o texto. Nesta passagem, o bem-aventurado Jacó representava Deus Pai. Também o bem-aventurado José ostentava a representação do Senhor nosso Salvador. Jacó amava seu filho, porque Deus Pai também ama seu unigênito, como ele mesmo declarou: este é o meu filho muito amado. Ao falar do amor do pai pelo filho, repare como Deus Pai imposta a vós. Monte, que a tradição chama de Tabor, e o batismo de Jesus: esse é o meu filho muito amado, em quem está todo o meu bem-querer. Ouvi-o, escutai-o. E a nosso respeito, ao dizer que o pai ama muito o seu filho, ama mais o seu filho do que a nós, reparem como é: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Deus Pai pelo seu Filho é amor de predileção, porque é amor de Deus por Deus. Jesus é Deus com o Pai, é da mesma natureza do Pai. É um amor que é eterno, enquanto um ser que sempre existiu, que é o Deus Filho.
Claro que nós fomos sempre amados infinitamente pelo Pai, mas nós não existíamos antes de o Pai nos criar. O Pai nos amou eternamente, sem que existíssemos, e passamos a existir. Fomos amados por Deus sem existirmos. E passamos a ser amados por Deus, que sempre nos amou quando viemos à existência. Jesus, nosso Senhor, não, porque Jesus sempre existiu. É amor de predileção nesse sentido, porque é o amor do único gerado por Ele. Está claro? Bem, já são 8h28, quase 1 hora do nosso encontro. Continuaremos o estudo a partir do versículo 4, mas antes, no versículo 3, essa túnica de diversas cores que o pai mandou fazer para José, para os padres da igreja, não passou em branco. Eles enxergaram nessa túnica alguma coisa que haveria de acontecer no dia da morte de nosso Senhor. E vocês já sabem do que é que nós vamos tratar. Vocês já sabem o que foi que os soldados fizeram quando nosso Senhor chegou no Calvário. A túnica de Cristo. Os padres da igreja vão ver na pessoa de José uma imagem, um tipo, uma profecia, um protótipo, por assim dizer, uma figura distante que vai significar, quando ele cair na cisterna, quando ele for vendido pelos seus irmãos, Jesus vendido por 30 moedas de prata, tudo como imagem, como profecia, como tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima semana, se Deus quiser, próxima semana será com o Dom Fernando, mas de hoje a 15, nós daremos continuidade a esse estudo sobre José. Boa noite.